Você já percebeu que quanto mais você desperta, menos vontade você tem de falar sobre isso? É como se algo dentro de você começasse a entender que certas verdades não cabem em palavras e que tentar explicá-las seria como tentar capturar o vento com as mãos. O despertar espiritual, ou psicológico, como diria Carl Jung, não é um prêmio para ser exibido. É um processo silencioso, íntimo e muitas vezes solitário. E é justamente aí que muitos se perdem. Tentam explicar o inexplicável, buscam aprovação, compartilham o que ainda está sendo gestado dentro deles e acabam sendo mal interpretados, ridicularizados ou drenados por pessoas que ainda não estão prontas para compreender. Hoje, nós vamos conversar sobre as coisas que você nunca deve revelar quando começa a despertar, não por segredo, mas por sabedoria. E se você sente que esse vídeo fala com algo profundo dentro de você, deixe o seu like e se inscreva. Não por costume, mas porque cada novo vídeo aqui é um lembrete para que você volte ao seu centro, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para fora dele. Respire fundo, porque a partir de agora, vamos caminhar por territórios que só quem realmente começou a acordar é capaz de reconhecer. A primeira coisa que você nunca deve compartilhar é a sua própria experiência de despertar. Porque o que nasce dentro de você é sagrado. E o sagrado não sobrevive à exposição prematura. Quando você começa a ver a si mesmo com clareza, quando o inconsciente começa a revelar o que estava escondido, há uma vontade quase irresistível de contar a alguém. De dizer, agora eu entendi, agora tudo faz sentido. Mas o que acontece? O outro te ouve com os ouvidos do ego, e o ego não entende a linguagem da alma. Carl Jung dizia que a experiência espiritual é tão pessoal quanto um sonho. E é verdade. Ninguém pode sonhar por você. Da mesma forma, ninguém pode compreender o que se passa quando você começa a ver quem realmente é. Se você tenta explicar, as pessoas não te entendem. Te chamam de estranho, de distante, de confuso. E pouco a pouco, o que era uma revelação vira dúvida, e o que era luz se dilui na tentativa de ser aceito. Por isso, o silêncio se torna um escudo. Não o silêncio da covardia, mas o silêncio da maturidade. Aquele que entende que nem tudo o que é visto precisa ser dito e que o verdadeiro despertar não pede aplauso, pede integração. Você não precisa anunciar a sua transformação. Basta vivê-la. Porque quando você vive o que é real, o mundo sente, mesmo que não compreenda. E é aqui que surge a segunda lição. As práticas que te transformaram podem não funcionar para ninguém mais. E quando você tenta transmiti-las, acaba afastando o outro em vez de iluminá-lo. Mas isso é o que você vai entender na próxima parte. A segunda coisa que você deve guardar para si são as práticas que despertaram algo dentro de você. Meditações, rituais, leituras, hábitos. Tudo aquilo que te ajudou a atravessar a escuridão e encontrar um fio de luz. É natural querer mostrar esse caminho a outros como quem descobre uma trilha secreta e quer levar os amigos até lá. Mas aqui está a verdade. O mapa que te salvou pode ser o labirinto de alguém. Carl Jung dizia que a salvação de um homem é o veneno de outro. E é exatamente isso. Cada mente tem um tipo de nó, e o fio que desamarra o seu pode apenas apertar o de outra pessoa. Aquilo que te libertou, uma meditação, um retiro, um insight, funcionou porque se encaixava no teu momento, na tua dor, no teu inconsciente. Mas o outro carrega um labirinto diferente. E se você tenta empurrar o seu método, o que nasce é dependência, não despertar. O ego adora transformar o caminho em fórmula. Adora transformar a descoberta em método, a experiência em receita. Mas o despertar, não. Acontece porque você fez algo certo. Acontece quando você para de lutar contra o que é e permite que a vida revele o que sempre esteve ali. Quando você entende isso, começa a respeitar o silêncio dos mestres. Eles não te dão mapas, te dão espelhos. Porque só quando você se vê de verdade é que o caminho se mostra.
e ele nunca será igual ao de ninguém mais. E é justamente aqui que muitos tropeçam. Quando o olhar desperto começa a enxergar as sombras dos outros, surge a tentação de apontá-las. Mas o despertar não te dá o direito de revelar o inconsciente alheio. Na próxima parte, você vai entender por que ver demais pode se tornar uma armadilha. Quando a consciência começa a se expandir, algo curioso acontece. Você começa a ver os outros com mais clareza. Passa a perceber as máscaras, os medos disfarçados de arrogância, os sorrisos que escondem dor. E com isso, surge uma tentação sutil, a de ajudar revelando ao outro aquilo que ele ainda não consegue enxergar. Mas esse é um dos enganos mais perigosos do despertar, porque ninguém pode ver antes de estar pronto para ver. Se você tenta arrancar a sombra de alguém antes da hora, ela não se transforma, ela se defende. E o resultado é o oposto do que você queria. A pessoa se fecha, te rejeita ou até te vê como ameaça. Jung dizia que a iluminação não vem ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. Mas cada um precisa fazer isso no seu tempo com a dor que pode suportar. É como tentar ajudar uma borboleta a sair do casulo cortando-o com uma tesoura. O gesto parece bondoso, mas impede que ela crie asas. O esforço para sair é o que a fortalece. Da mesma forma, o sofrimento que o outro precisa atravessar é o que o prepara para ver a si mesmo. Por isso, quando você começar a enxergar o que os outros ainda não veem, pratique o silêncio compassivo. Observe, compreenda, mas não intervenha. Apenas esteja presente. Porque o verdadeiro mestre não é aquele que aponta o erro do outro, é o que mantém o espaço para que o outro desperte sozinho. E quando você começa a respeitar esse silêncio, algo ainda mais profundo acontece. Você passa a enxergar, não apenas as sombras dos outros, mas a ausência de forma em tudo. O vazio por trás da realidade, onde nada é fixo, nada é sólido. E é sobre esse ponto que vamos falar na próxima parte. O abismo que se revela quando você percebe que nada tem chão. Em determinado ponto do despertar, algo em você começa a ruir, não por dor, mas por revelação. Você percebe que tudo o que acreditava ser sólido, seu eu, suas certezas, até o sentido das coisas, começa a se dissolver. É o momento em que o ego percebe que não é o centro, apenas uma pequena onda dentro de um oceano muito maior. E é aí que muitos entram em pânico, porque esse vazio, para quem ainda não o viveu, parece destruição, mas para quem o atravessa, é nascimento. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E quando a escuridão se torna clara, você vê que por trás de tudo há um silêncio absoluto, uma vastidão sem fronteiras, onde nada se separa, nada se repete e nada tem nome. Tentar descrever isso é como tentar desenhar o vento. A experiência é real, mas as palavras são pequenas demais. Se você fala disso cedo demais, as pessoas se assustam. Pensam que você enlouqueceu, que perdeu o senso de realidade. Mas o que realmente aconteceu é que você viu a ilusão da realidade comum. Você percebeu que a forma é passageira, que o eu é um papel, e que por trás de tudo há apenas consciência. Mas é perigoso tentar transmitir isso a quem ainda vive identificado com o personagem. Porque sem estrutura interior, o vazio parece abismo, e o abismo, sem preparo, consome. Por isso os antigos mestres falavam por símbolos, parábolas e silêncios. Eles sabiam que certas verdades só podem ser compreendidas quando a psique estiver pronta para suportá-las. O vazio precisa ser descoberto por quem o busca, não imposto por quem o encontrou. E quando você compreende isso, algo muda para sempre. Você deixa de tentar convencer o mundo e passa a caminhar em paz dentro dele. Mas com essa liberdade vem outro perigo, o de achar que, por ver além das regras, você está acima delas. E é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte.
A ilusão de achar que estar desperto é estar além da moral. Quando você começa a enxergar além das formas, percebe algo chocante. As regras, os sistemas morais, as convenções sociais. Tudo isso é criação humana. Jogos de significado inventados para dar ordem ao caos. E é nesse ponto que muitos se perdem. Confundem o ver além com o estar além. Acham que, por entender que tudo é relativo, já não precisam seguir nada. Mas isso é o ego disfarçado de sabedoria. O verdadeiro despertar não te torna especial, te torna humilde. Você entende que liberdade não é fazer o que quiser, é não ser escravo do que te comanda por dentro. A pessoa realmente desperta não precisa de regras para agir com bondade, porque ela compreende que o outro é parte do mesmo todo. Ferir alguém seria o mesmo que ferir a si mesmo. Carl Jung dizia que a verdadeira moral nasce do inconsciente, não da obediência. Quando você desperta, percebe que não precisa de um código para saber o que é certo. O próprio inconsciente, agora iluminado pela consciência, guia suas ações com naturalidade. Não por medo, não por dever, mas por integração. Você se torna moral sem moralismo, espiritual sem religião, livre sem arrogância. E o mais curioso é que, visto de fora, o ser desperto parece comum. Cumpre seus compromissos, respeita os outros, segue o fluxo da vida, mas por dentro, ele sabe. Tudo é um jogo. E ainda assim, ele joga com amor. Porque quem despertou entende que o propósito não é abandonar o mundo, mas estar nele com consciência. E é justamente isso que vamos compreender agora na conclusão. O verdadeiro sinal do despertar não está no que você diz, mas no que você é em silêncio. No fim, você percebe que o despertar não é sobre entender o universo. É sobre lembrar que você é parte dele. Não é sobre ter respostas, mas sobre aprender a habitar o mistério sem medo. E nesse estado, a necessidade de provar algo desaparece. Você não precisa mais convencer ninguém, nem se justificar, nem se esconder. A consciência se torna a casa, e o silêncio, o seu mestre. O verdadeiro desperto não grita o que descobriu. Ele vive. Em cada gesto simples, em cada olhar, em cada palavra que escolhe não dizer. Porque ele entendeu que o exemplo silencioso toca mais do que 1000 discursos, e que aqueles que estão prontos para acordar vão sentir, não pelo que você fala, mas pela presença que você carrega. Então, guarde o sagrado dentro de você. Não por medo de ser incompreendido, mas por respeito ao que ainda está florescendo. A borboleta não explica o voo à lagarta, ela apenas voa. Se essa mensagem te tocou em algum nível, deixe o seu like, não apenas para apoiar o canal, mas para afirmar: eu escolho continuar desperto. E se inscreva, porque cada vídeo aqui é um lembrete de que a sua jornada é única, e a consciência está te chamando de volta para casa. Agora me diga nos comentários, com sinceridade, você sente que está despertando? Ou ainda resiste ao chamado? Respire fundo. Você não está sozinho nessa travessia. Há outros acordando também, em silêncio, no mesmo instante que você.